Olá, tudo bem? Graça e paz, como é que vocês estão? Passando por aqui para falarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, para trocarmos algumas ideias, para trocarmos experiência. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o livro de Esther. Eu gostaria de falar com vocês sobre essa grande mulher. Esther era uma judia órfã que perdeu o pai e a mãe e foi criada pelo primo, Mardoqueu. Esther, ela além de ter uma beleza excepcional, porque ela era uma mulher bonita, ela era uma moça bonita, e ela chamou a atenção de Hagai. Só que eu acredito que Esther, ela não chamou só a atenção de Hagai porque ela era bonita. Eu acredito que ela tinha outras qualidades. E Esther, ela foi separada para ficar 12 meses sendo cuidada para que ela fosse apresentada ao rei Xerxes. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre processo. Eu gostaria de falar com vocês sobre tempo. Eu gostaria de falar com vocês sobre propósito. E todos nós passamos por um processo. Todos nós vivemos fases, processos dolorosos. Muitas vezes nós achamos que Deus não está nos escutando. Muitas vezes nós achamos que nossas orações elas não estão sendo ouvidas. Muitas vezes nós questionamos, nós não entendemos o propósito, o processo que Deus tem para nós. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de falar que o nosso propósito, ele é muito maior do que o processo que nós temos vivido. E nós somos uma geração muito imediatista. Nós somos a geração do smartphone, nós somos a geração da Smart TV, nós somos uma geração onde nós hoje nos tornamos preguiçosos, nós somos sempre ali, na busca rápida no Google, no Ctrl+C, no Ctrl+V, é tudo muito mais rápido. Nós somos uma geração do fast food e isso tem nos feito perdermos tempo de qualidade. Tempo de qualidade com os nossos, tempo de qualidade com os irmãos, tempo de qualidade com o Senhor. Hoje nós não temos mais um tempo de apreciarmos um livro, de pegarmos a Bíblia e ler. Se queremos fazer uma pregação Ctrl+C, Ctrl+V é muito mais rápido no Google. Mas nós queremos chegar ao final para começarmos a viver o propósito, mas nós não queremos passar pelo processo necessário para que nós possamos nos amadurecer. E eu queria dar uma boa notícia para vocês. Nós vamos ter não somente um processo, esse que você está vivendo. Você vai terminar esse processo e você vai começar um outro processo. Você vai amadurecer mais um pouquinho. Só queria falar uma coisa para você. Mesmo que nós estejamos vivendo uma era do Ctrl+C, Ctrl+V, uma era onde nós somos imediatistas, Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de processos. Uma planta, você planta sementinha hoje, amanhã ela já está frutífera? Não, ela precisa passar por uma fase para que ela gere um fruto. E assim somos nós. O processo que nós temos vivido diariamente nos amadurece e lá na frente a gente consegue entender por que estamos vivendo isso hoje. Hoje nós temos fugido um pouquinho, temos nos acovardado um pouquinho, nós somos mais medrosos, porque nós muitas vezes achamos que esse processo que nós estamos vivendo é uma coisa ruim. E por medo dessa coisa ruim, por medo de não sabermos o que vem pela frente,
Às vezes a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente desiste no meio do caminho. Até porque nós queremos pular etapas, até porque nós queremos queimar etapas. Mas eu queria falar também que todas as vezes que a gente pula etapas, todas as vezes que a gente queima etapa, as coisas não terminam bem. As coisas não têm o seu fim de uma forma correta, de uma forma aonde a gente vai sair muito mais maduro do que nós entramos. Trazendo assim para o dia a dia hoje. Hoje nós achamos uma melhor forma de criarmos os nossos filhos. A gente coloca num colégio cristão, porque a gente sabe que ali, de alguma forma, ele vai aprender a palavra. A gente leva para a salinha da igreja, porque nós achamos que ali na igreja eles têm a obrigação de ensinar os nossos filhos. Nós entregamos o nosso smart para o nosso filho. Nós colocamos uma TV a cabo porque ali tem um filme evangélico e nosso filho vai aprender. E aquele tempo de qualidade, hoje, com os nossos filhos com 5, com 10 anos, nós não temos. Mas lá na frente, aos 45 anos do nosso filho, nós vamos entender o quanto era importante esse tempo de qualidade com ele. Então, eu sei que muitas vezes o processo é dolorido, muitas vezes nós não queremos passar por ele, mas Esther passou por esse processo. Por quê? Porque ela tinha um propósito muito maior do que aquele processo. E aí você pode falar para mim, Valéria, você não tá entendendo o propósito que eu tô passando, o processo que eu estou passando, é dolorido. Eu sou uma pessoa que eu fui rejeitada por pai e eu venho passando um processo longo e hoje esse sentimento de rejeição, ele tem trazido para minha vida circunstâncias, dificuldades grandes. Ok, eu entendo que você passa por um processo difícil, doloroso, mas você precisa levantar, olhar para frente e entender que o propósito que Deus tem para você é muito maior do que esse processo, é muito maior do que esse sentimento de rejeição. Eu queria falar para você olhar para frente, eu queria falar para você, olha para a cruz, olha somente para Cristo. Não deixe que o seu processo seja interrompido na metade porque você está com medo. Só vive o propósito quem suporta o processo. E eu queria te deixar uma palavra muito encorajadora. Você não está só. Você não caminha só. Deus está contigo. Jesus está com você. O seu propósito vai valer a pena. Tudo isso que você passa hoje para que você chegue no seu alvo vai valer a pena. Então, seja como Esther. Eu começo a pensar se Esther queria ser rainha. Eu começo a pensar se Esther também, como uma jovem bonita, ela não tinha planos para a vida dela. Ela não queria também viver o propósito que ela tinha para ela. Mas ela precisou passar por o processo. Ela precisou abrir mão daquilo que ela poderia estar almejando, daquilo que ela poderia estar sonhando para ela, porque ela entendeu que o propósito dela era muito maior. E através da obediência dela, através da persistência dela, ela libertou um povo. Então, através do seu processo, qual é o propósito que Deus tem para você? Qual é o propósito que Deus tem para sua casa? Qual é o chamado que Deus tem para você? Eu queria só te falar que lá na frente, esse processo que você vai estar passando hoje, que você está vivenciando hoje, ele vai te trazer maturidade. E lá na frente você vai olhar para trás e você vai entender os nãos que você tem recebido hoje. O seu imediatismo, ele não vai alterar o processo que você precisa viver. Viva ele, glorifica, agradeça, enxerga com bons olhos. Amém? Que você seja muito abençoada.
que você tenha grandes experiências com o Senhor nesse processo que você está vivendo. E você tenha entendimento de que o propósito que Deus tem para você, ele é muito maior. Amém? Que você medite no livro de Esther, que você tenha grandes aprendizados com essa mulher. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e até o próximo devocional.